Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui onde eu falo, analiso e critico filmes, dou a minha nota e a minha opinião sobre. Então, se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, que se você fica por aqui, você perde muita coisa. E sem mais delongas, pega seu pipoca, seu água com açúcar e vamos para o nosso filme de hoje, que é bastante interessante. Hoje nós vamos falar sobre um filme que explora um pouco os anos 80 e nós estamos a falar de Bones and All, ou então Ossos e Tudo, um filme de 2022, com 2 horinhas e 10 minutinhos, que traz uma pegada bastante interessante. Dirigido então por Luca Guadagnino, também é o diretor de Call by Your Name, ou então The Queen, um filme bem mais recente, que eu acho que foi bem comentado. Nós temos um vídeo a falar sobre isso aqui no canal. Esse filme explora muito uma temática que eu acho bem interessante e bem diferente. Nesse filme nós conhecemos então Marion and Lee. Marion é uma rapariga que vivia então com o pai, só que eles acabavam por mudar de cidade em cidade sem que ela entendesse propriamente o que é que se passava. Até que um dia o pai então a abandona e ela decide então ir atrás do pai, já que ela não sabia bem por que o pai a abandonou. Só que nessa aventura dela ir atrás do pai e posteriormente depois atrás da sua mãe, que é como ela, vocês vão entender já já, ela acaba por conhecer Lee, um rapaz que é exatamente como ela, e eles acabam por embarcar nessa aventura, já que Lee também tem essa coisa de querer fugir da sua família, já que eles não sabem exatamente o que ele é. Nós estamos a falar de 2 jovens canibais que acabam por se apaixonar e querer viver a vida de uma forma um pouco mais livre em uma sociedade que os condena por eles serem o que eles são, mesmo eles não tendo culpa do que eles são. E esse filme, obviamente, com Tyler Russell fazendo então o papel de Marion e temos Timothée Chalamet fazendo então o papel de Lee. Esse filme é fantástico. A escolha de atores foi simplesmente maravilhosa, já que eles dois formam um par romântico muito bom. Eles têm muita química em tela e foi lindo de se ver. O filme em si, ele é um pouquinho monótono e um pouquinho adolescente até certo ponto. Faz-nos lembrar um pouco aquelas sagas de Saga Twilight e por aí. Mas eles exploram um pouco mais o terror, principalmente aquele terror um pouquinho mais antigo dos filmes preto e brancos, quando nós vemos o outro personagem desse filme, que também é um outro canibal que está instruindo o Marion. Nós também entendemos que esse filme, por se passar numa época um pouquinho mais antiga, ela acaba por ter uma pegada bem mais vintage, o que fica muito bem no estilo desses personagens. Tem uma fotografia e uma coloração muitíssimo boa, eles conseguem pegar certas zonas fantásticas para fazer isso. Então é um filme que eu acho muito, muito bom. Lucas Guadagnino mais uma vez consegue demonstrar então que ele tem referência, ele tem portfólio e ele sabe o que ele está a fazer. Para esse filme eu dou uma nota de 7, porque esse filme convenceu-me muito do que, sim, é possível tu fazeres uma história para adolescentes sem propriamente ser aquela coisa clichê e sem propriamente nexo e ser lamechas, vamos assim dizer. Se você gosta desse tipo de filmes com um pouquinho de terror, mas de forma bem pacífica, esse é o filme ideal. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários e me diga o que você achou, o que você acha dessa química desses 2 atores, que eu acho muito boa, para ser sincera. E se você quer uma parte com mais spoilers ou mais detalhezinhos, vamos para a segunda parte, por lá eu vou adentrar muito mais no filme. We gotta do this. We have to do it. You've been following me? Como eu vos disse, esse filme começa então a nos apresentar Marion. E Marion basicamente vive numa pequena cidade com o pai, são 2 afro-americanos. E ela é então meio que excluída de tudo, o pai põe muitas regras e até certa hora da noite ela não pode sair de casa. Só que um dia ela decide fugir para ela ir então a uma festa de pijama de umas raparigas que fazem um pouco de bullying com ela. Ela vai e infelizmente essa festa de pijama acaba em tragédia porque ela acaba por devorar uma partinha dos pés, se não me engano, ou da mão de uma das meninas, e ela acaba por fugir da casa dessa festa de pijamas. Ela vai para casa, o pai descobre o que aconteceu e eles fogem daquela cidade.
Só que quando eles chegam na outra cidade de manhã, a Marion acorda e o pai dela fugiu, deixando-lhe então um bilhete, algum dinheiro, e ele simplesmente vazou. Ela então decide que vai atrás do pai, ela tenta comprar uma passagem de ônibus para saber onde é que está o pai, etc, etc. Só que nisso, infelizmente, ela acaba então por, vou dizer entre aspas, se perder e conhecer então uma outra pessoa, que é um senhor, que vai lhe ajudando e vai lhe explicando como funciona um pouco desses instintos, já que ela não sabe muito bem o que ela é. You were born this way. You ate them. I believed you had to. I don't know. Que no caso é uma canibal, barra vampira, vamos assim dizer. Ela tem um desejo insaciável por carne humana, crua, de preferência viva. E nisso, enquanto ela vai viajando com esse senhor, enquanto eles vão conhecendo, ele vai mostrando como funciona cada coisa. Ela acaba por conhecer Lee, um jovem assim como ela, que também tem essa preferência por carne humana. E ela vê que eles não são os únicos no mundo, então ela decide caminhar com Lee. Lee então mostra a vida dele. Ele vive numa casa com a sua irmã mais velha, só que ele desaparece várias e várias vezes ao longo do ano. E a irmã não entende muito bem o porquê. Ele tem várias questões sobre o facto do pai ter-lhes abandonado e ele sente-se culpado, mas a verdade é que, afinal, ele acabou por devorar o pai. Ele teve questões porque o pai batia muito neles, abusava muito deles. Só que ele ficou meio conhecido como o delinquente da cidade, porque todo mundo gostava muito do pai dele. Então, ele sente-se rejeitado 2 vezes. E esse filme carrega muito dessas emoções. A Marion se sente muito compreensiva e abraçada por ele e vice-versa. E eles então decidem ir atrás da mãe da Marion, que ela está no hospício, onde ela decidiu então devorar os próprios braços, para não conseguir pegar a Marion no colo quando era mais nova, para não conseguir devorá-la. Então nós sentimos muita pena da mãe da Marion e da própria Marion nessa situação. Fica uma situação bem emocional, bem quase choro babirraio mesmo. E nisso nós avançamos então para uma parte em que a Marion decide seguir um caminho diferente, o Lee também, mas a Marion acaba por ir atrás do Lee, sim, porque ela está loucamente apaixonada por ele, e eles decidem então seguir em frente com aquilo que eles são. E já que a sociedade lhes oprime e não lhes aceita, eles dois se aceitam e eles, vou dizer, entre aspas, vivem felizes para sempre, porque o filme basicamente tem essa premissa. Business. You don't think I'm a bad person. Para dizer também que nem toda princesa precisa ser extremamente padrão, ela segue então a forma de que o amor ele pode ser encontrado em diferentes sítios, de diferentes formas, sem propriamente precisar da aceitação social. Lucas Guadagnino traz muito dessas críticas dos seus filmes e muito dessas reflexões sobre o que realmente aquilo que o ser humano sente, a forma como se expressa, a forma como isso pode ser ignorado ou então discordado do resto da sociedade, mas isso não deixa de fazer de ti quem tu realmente és. E isso é uma das grandes mensagens desse filme. E eu, sinceramente, eu amo muito. Se você ainda não viu esse filme, eu recomendo bastante. Espero que até aqui tu já estejas interessado. Se você gosta desse filme e você tem alguma opinião, deixa aqui nos comentários também, que eu acho bastante interessante ouvir a vossa opinião. Vamos fazer uma força, um braço de ferro aqui e vamos debater muito aqui nos comentários. Envie esse vídeo para um amigo que gostou ou vai gostar desse filme. E não se esqueça de se inscrever nas minhas outras redes sociais, que se você ficar por aqui você perde muita coisa. E nos vemos no próximo vídeo.